Então, essa primeira apresentação é uma brevíssima introdução ao que a gente está chamando de LLM. Tá? Então, eu vou dar aqui alguns exemplinhos para a gente ter certeza que está falando a mesma coisa e mostrar para vocês um pouco como é que as coisas estão andando, né? Quais são os LLMs que andam por aí, qual é o desempenho delas por aí afora. E depois uma brevíssimo flash assim de quais são esses frameworks para desenvolvimento de aplicações usando LLMs que eu comentei com vocês há pouco. E no final terminar com alguns comentários adicionais. Então, esse curso é sobre LLMs, né? Mas é alguma coisa que muda numa velocidade muito grande. Então, é comum a gente. Eu só comecei, acho que é a sexta vez que eu dou esse curso, o curso começa de um jeito e termina de outro. O GPT-5 acabou de ser lançado, então eu já tive que mexer nas transparências para falar do GPT-5. Então nunca é exatamente a mesma coisa de um semestre para o outro, embora genericamente seja. Esse curso não é um curso de machine learning. Eu não vou ensinar a vocês como é que constrói uma LLM. Se vocês quiserem se divertir e construir uma, tem uma boa referência que depois eu vou apresentar para vocês, que é um livro que descreve passo a passo, de maneira bem detalhada, e tem lá todo o código em Python para vocês criarem uma LLM e depois uns datasets de teste. Mas isso é um pouco de bobagem, que é um trabalho infernal construir isso, e vocês nunca vão conseguir fazer alguma que seja interessante. Mas então, não é um curso de machine learning, né? Por outro lado, eu também não cubro no curso exatamente como as LLMs são construídas. As próximas aulas dão uma ideia de como é que elas são construídas, mas isso, de uns tempos para cá, passou a ser segredo industrial. A gente tem uma ideia de como é que o pessoal faz, mas não tem muito detalhe. Outra questão é que, às vezes, e vocês vão ver isso nas próximas aulas, a LLM é construída de uma forma e depois ela é sintonizada para outras aplicações. Isso também eu não vou falar aqui, só de passagem. E a última coisa é a avaliação de uma LLM. Quando você diz que essa aqui é melhor do que aquela, é melhor do que aquela, em qual benchmark? Então, essa questão de construir formas de avaliar a LLM é um assunto por si só. Então, isso aqui não é foco do curso, muito menos a questão de como é que a gente tem as entranhas lá da LLM. Tá? Então, vamos lá. Primeira vez que eu usei uma LLM, logo que o ChatGPT saiu, eu me dei o trabalho de formular uma consulta que eu achava que era difícil para ele responder. Onde é que o Dom Pedro I, Dom Pedro I, rei do Brasil, estava enterrado? Aí eu achava que o ChatGPT não ia entender se eu respondesse, se eu perguntasse em português, então eu perguntei em inglês. Para minha surpresa, ele me respondeu em português. Bom, então essa foi a resposta que eu tive no final de 2022. Infelizmente, eu não guardei o diálogo que eu fiz com o ChatGPT, mas um pouco mais de um ano atrás, a resposta era basicamente a mesma. Então, o que o ChatGPT me respondeu é que, bom, primeira coisa, Dom Pedro I que eu estou falando é o Dom Pedro I do Brasil. O Dom Pedro I de Portugal é outra personagem. O Dom Pedro I do Brasil é o Dom Pedro IV de Portugal. Então, a primeira questão que o ChatGPT acertou é que ele entendeu que eu estava falando do Dom Pedro I do Brasil, e não Dom Pedro I de Portugal. Então, ele começa dizendo, ok, Dom Pedro I do Brasil, Dom Pedro IV de Portugal, está enterrado em vários locais, o que é um negócio meio esquisito. Aí ele começa a explicar aqui o que quer dizer ele estar enterrado em vários lugares. Isso aqui é verdade, tá? Primeiro, o corpo do Dom Pedro I está enterrado lá em São Paulo, no Monumento da Independência. Então, o primeiro parágrafo está correto. O segundo parágrafo, ele me diz que o coração do Dom Pedro I está separado do corpo e preservado numa urna, um cálice, da igreja de Nossa Senhora do Carmelo, na cidade de Salvador, Bahia. Bom, isso está errado.
Quer dizer, está certo que o coração dele está em outro lugar. Mas a igreja que o coração está não é a igreja de Nossa Senhora do Carmo e não é em Salvador. Então ele me confundiu aqui as coisas e me respondeu errado. Então, até mais ou menos um ano atrás, você não dava para confiar muito no que ele fazia. Aí ele continua aqui explicando uma outra coisa que também, isso aqui está certo, que esse é o quarto, terceiro, quarto parágrafo, que é que originalmente o corpo de Dom Pedro I estava enterrado no Panteão lá dos Braganças, em Lisboa. Bom, aí tem um resuminho aqui no final, com esse erro que, enfim, o coração não está no anunciado do carro. Isso falando atrás, tá? É, de lá para cá, as coisas melhoraram. Quer dizer, no começo desse ano eu repeti essa pergunta, e aí, quando você entrava no ChatGPT, naquela época tinha uns botõezinhos assim. Se você queria o modo de busca ou o modo de raciocínio, ou os dois, né? Então, eu guiei aqui o modo de busca, ele me respondeu isso que está aqui embaixo. Aqui já está certo. O que está escrito aqui está certo. O corpo está lá em São Paulo e o coração está na Igreja Nossa Senhora da Lapa, na cidade do Porto, em Portugal. É interessante a gente ler esses verbetes aqui. Ah, sim. E ele me coloca o verbete da Wikipedia que ele tirou cada uma dessas frases. Então, a primeira frase veio desse verbete da Wikipedia, que vocês podem clicar aqui, né, modo search, e ir lá e ver de onde é que ele tirou isso, e o outro verbete da Wikipedia explica sobre a história do coração. Então, essa segunda forma que há um ano atrás estava disponível, já é bem melhor, porque, no fundo, ele não está dizendo bobagem, o ChatGPT não está informando coisas erradas, e ele está dizendo para você, se você quiser mais informação, ele vai te dizer aonde ele tirou aquela informação. Isso é um negócio bastante importante. E se eu ligar o modo de raciocínio, no fundo, a única coisa que ele fez foi me explicar o que está escrito aqui em cima. Não, não ajudou muito nesse caso, em alguns casos não ajuda. Então, teve uma mudança razoável no comportamento do ChatGPT de quando ele foi lançado até um ano atrás, né? Ele alucina menos, ele erra menos. Isso é bem importante. Além de errar menos, ele te diz de onde veio a informação, o que é muito mais importante. Tá? Há pouco tempo atrás, o GPT lançou uma outra coisa interessante, que é o modo socrático. No modo socrático, em vez dele responder a pergunta, ele entra num diálogo e pergunta a você, tenta fazer com que você responda a pergunta. Então, aqui no caso de Dom Pedro I, no modo socrático, ele pergunta se eu sabia quando Dom Pedro I voltou para a Europa e se eu sabia qual país ele morreu, né? Tem uma coisa interessante, Dom Pedro I morreu na mesma cama que ele nasceu, no mesmo quarto, lá no Palácio de Queduz, em Lisboa. Então, onde é que ele morreu, onde é que ele foi, para lá, e se ele morreu em Portugal, onde é que os seus restos mortais estão, se eles foram para o Brasil ou não. Então, o modo socrático tenta extrair da pessoa o conhecimento que ela tem. Isso aqui é interessante até certo ponto, só que de vez em quando começa a ficar um diálogo muito longo, começa a ficar meio chato. Bom, isso foi o ChatGPT. O Google, também há maio de 2024, a mesma pergunta, ele começa a responder maneira com que o Google respondia, né? Ele te dá um verbete, na verdade, aquele mesmo verbete, explicando onde está o coração do Dom Pedro I. Isso aqui é o mesmo verbete em inglês. E aqui tem uma outra coisa interessante, que esse último verbete que aparece aqui, ele fala do Dom Pedro I, mas é o Dom Pedro I de Portugal. Então aqui ele pegou o Dom Pedro I e foi procurar o que tinha a ver com Dom Pedro I. E por acaso esse Dom Pedro I é outro Dom Pedro I, que também tem uma história bastante rocambolesca. É, enfim, né, se vocês quiserem ler esse verbete aqui, é bem, bem macabro até.
a história do Dom Pedro I. Bom, então aqui já foi uma informação meio confusa que o Google retornou em 2024. Depois dessa mesma pergunta repetida no começo desse ano, o Dom Pedro I, o Dom Pedro I, o Google melhorou um pouco. Ele começou a me falar do Dom Pedro I, enfim, mais ou menos como o ChatGPT respondeu. E agora, em 2000, eu fiz essa pergunta domingo passado, né? Ele respondeu basicamente a mesma coisa que o ChatGPT tinha respondido. Respondeu que o coração está lá na Nossa Senhora da Lapa, no Porto, o corpo estava originalmente no Panteão dos Bragança, depois foi transferido para o Brasil, e tem aqui o nickzinho para de onde essa informação apareceu. Então, isso aí no Google é o modus operandi dele atualmente, é muito parecido com o ChatGPT. Só que essa forma do Google apresentar essas coisas tem uma importância imensa, porque no fundo o que está acontecendo é que o Google responde texto coerente, como isso que está aí na tela, sem que a pessoa precise clicar e ir até o website de onde aquela informação veio. Então, no fundo, esse modo de operação do Google, ele diminui os cliques em cima dos websites. E a gente sabe que clique em cima de website é dinheiro. Então, a preocupação é que se isso o Google pega e as pessoas não clicam nos linkzinhos, simplesmente olham essa informação, o número de cliques em cima dos websites vai diminuir muito. E isso vai ter um impacto econômico razoável. Eu não tinha pensado nisso até que eu li um artigo que o pessoal chamando a atenção de que o Google estava mudando a maneira com que as pessoas acessavam o web de uma forma potencialmente disruptiva, o que é verdade. Mas, no fundo, do ponto de vista de LLM, essa coisa que o Google sintetizou aqui a partir da informação buscada na web é a mesma coisa do ChatGPT e é bem interessante. Ah, e a propósito, não se confundiu com Dom Pedro I de Portugal. Antes eles se confundiam. Bom, tem uma outra pergunta que eu também fiz no final de 2022 para o ChatGPT, que é potencialmente complicada de responder. Se o rio que passa por Toledo e Lisboa é o mesmo rio. Eu não tinha me dado conta disso até alguns anos atrás. É o mesmo rio. O problema é que o rio, quando passa em Toledo, lá no centro da Espanha, ele tem um nome. É o rio Tajo, com T-A-J-O. Em inglês chama-se o rio Tagus. Quando o rio vai para Portugal, entra em Portugal, ele muda de nome. Na verdade, é meio parecido, né? O rio que passa em Lisboa é o Tejo, com R. O rio que passa em Toledo é o Tajo, com A. Então, você dizer que é o mesmo rio, tem um certo raciocínio aqui. Que no fundo é o mesmo rio, embora tenha nomes diferentes. É o que está escrito aqui. Originalmente, infelizmente eu também não guardei o diálogo, o ChatGPT errava isso. Ele dizia que o rio que passava em Toledo e o rio que passava em Lisboa eram diferentes, que tinham nomes diferentes. Mas isso é complicado de vocês pensarem bem, né? Para quem olhar geograficamente o mapa da Península Ibérica, você pode perceber que é o mesmo rio que passa por Toledo e Lisboa, mas isso é uma informação geográfica, é alguma coisa que você está olhando no mapa, não é alguma coisa que está escrita em algum lugar, né? Então é uma inferência complicada que ele não conseguia responder em 2022, no final de 2022, mas que agora o ChatGPT se vira e responde direitinho. Se vocês essa aqui foi no começo do ano, né? Isso foi agora, semana passada. A resposta é basicamente a mesma, com uma explicação um pouquinho melhor, e ele chamando a atenção de que o Tajo é o nome do rio em espanhol, Tejo é o nome do rio em português, e Tagus, na verdade, é o nome do rio em inglês. Bom, enfim, se vocês fizerem essa pergunta ao DeepSeek, o, digamos, o ChatGPT chinês,
ele mais ou menos que responde, mas a resposta dele é meio rocambolesco aqui. Ele diz que o rio que passa por Toledo de Lisboa não é estritamente o mesmo rio. Ó, bom, como assim? É o mesmo rio. Ele tem nomes diferentes, então ele se confundiu na resposta aqui. Então não é alguma coisa que eu diria que está certo. Na verdade, está errado a resposta do DeepSeek. Bom, outra coisa que, logo que saiu o ChatGPT, eu fui brincar, mas isso está no manual, né, na documentação da OpenAI, é que você pode pedir ao ChatGPT para sugerir alguma coisa. Então, um dos exemplos que eles dão me diga 5 pontos importantes sobre a Roma Antiga. Aí o ChatGPT, logo no começo e agora, tem o mesmo comportamento, né? Não mudou nada, basicamente. Ele vai te listando as coisas importantes da Roma Antiga de uma forma bem interessante. Se vocês fizessem a mesma pergunta, me diga 5 pontos interessantes da Roma Antiga. O ano passado para o Google ia se perder completamente. No fundo, tinha um link patrocinado da Viatur, ou seja, como se você fosse fazer um tour de Roma. Besteira, né? É, Aqui ele tirou um verbete de uma revista que é razoavelmente correto. E aqui volta a 10 fatos de Roma. Então, a resposta do Google não era exatamente uma resposta boa para a pergunta que eu fiz, pelo menos não era tão boa quanto a do ChatGPT. Se vocês fizessem essa pergunta no começo desse ano, o comportamento do Google mudou completamente. O comportamento do Google passou a ser muito parecido com o do ChatGPT. De novo, com os verbetes, aqueles verbetes, não, o texto sintetizado pelo Google, com os linkzinhos para onde ele tirou essa informação. E se vocês lerem isso daqui, está correto, é bem interessante. Isso aqui está basicamente correto. Inclusive, uma coisa curiosíssima aqui que eu não sabia, que alguns romanos usavam o, o cérebro de camundongos como pasta de dentes. Negócio de gozação aqui no final. Mas, enfim, a resposta do Google esse ano é basicamente a mesma coisa que o ChatGPT fazia no final de 2022, com a adição desses linkzinhos do jeito que eu comentei com vocês, né? Então, o comportamento dessas LLMs, bem ou mal, mudou para muito melhor desde que elas foram lançadas até os dias de hoje. E isso nós vamos ver semana que vem, é fruto de um esforço bastante grande para criar LLMs melhores e mais úteis, né? Com esse efeito colateral estranho de que diminui os cliques em cima dos websites, o que é um efeito colateral, na verdade, perigoso. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre um outro assunto que apenas no final do curso a gente vai ver, que é gerar código. Eu vou começar gerando código SQL, que é, no fundo, mais simples que gerar Python. Então, esse prompt, essa quadradinho cinza que vocês estão vendo aqui, o que ele quer é transformar essa pergunta aqui em linguagem natural para SQL. Mas você não pode perguntar isso do nada. Você tem que passar o esquema relacional para que ele possa, de fato, gerar o SQL. O esquema relacional aqui é um esquema bem simples. Você pegar os departamentos, os pagamentos, né? E aqui os atributos dessas tabelas com valores mais ou menos óbvios, né? Então, esse ID aqui significa que é uma foreign key para departamento, aqui tem uma foreign key para empregado, enfim. E uma informação aqui em cima que é importante, quer dizer o seguinte, olha, o SQL é padrão, mas mais ou menos, né? Dependendo do banco de dados, ele funciona meio que diferente. Então, eu quero que você gere SQL, transforme esse texto aqui em linguagem natural para SQL, para o Postgres. Se vocês passarem isso para o ChatGPT, isso tem lá na documentação deles, ele gera um SQL essencialmente correto. Esse SQL que está aqui embaixo
de muito tempo atrás até agora, é essencialmente o mesmo. O que mudou de uns tempos para cá é a explicação que ele dá do SQL. A explicação que tem hoje é bastante razoável, né? Explica os vários componentes do SQL aqui do lado, e isso está correto. Tem um detalhe aqui bem curioso. Quando eu vi essa consulta a primeira vez, eu nem sabia que isso era possível. Esse construtor aqui, de intervalo, 3 meses e tal, isso aqui é peculiar do Postgres. Isso não é SQL padrão. Mas como eu disse que eu queria usar o Postgres, ele me veio com essa aqui, que para mim, na época, era novidade, né? Então eu me acostumei com a ideia. Mas esse SQL aqui não é uma coisa muito fácil, porque ele quer os departamentos, o nome dos departamentos que empregam mais de 10 empregados nos últimos 3 meses. O que que significa empregar? Empregar, na verdade, é pagar salário ao empregado. Então, o empregado recebia um salário e esse empregado trabalhava num departamento. Então, você tem que fazer um group by aqui, tem bom, tirar as duplicatas, tem um filtro aqui, para filtrar os últimos 3 meses e tem dois joins, porque eu preciso juntar essas três tabelas para responder a pergunta. Não vou entrar em muito detalhe o que é SQL, mas é um SQL meio sofisticado. Tem dois joins, uma restrição temporal aqui que eu comentei, não é padrão, mas o SQL do Postgres atende. Tem um group by, que é um construtor mais complicado, e o having, para dizer que tem um departamento tem mais de 10 empregados, né? Um detalhe de que eu quero tirar os duplicados. Então não é um SQL tão simples assim. E no fundo, qualquer uma dessas LLMs boas, ela vai acabar te gerando um SQL legal. O ChatGPT e o Gemini fazem isso direitinho. Bom, quando eu fui submeter isso ao DeepSeek, o chinês lá, basicamente a mesma coisa. Só que o DeepSeek me fez uma coisa que é. O DeepSeek de vez em quando faz isso. Já peguei mais de uma vez, que acaba gerando erro. Porque ele vai me pedir quais são os empregados que estavam empregados entre 1º de janeiro de 2023 e 31 de março de 2023. Isso aqui são 3 meses. Mas por que que ele me pegou esse intervalo aqui? É porque ele pegou os últimos 3 meses considerando que um intervalo começasse na data de corte do treinamento dele, que é 1º de janeiro de 2023. Então, esse between aqui, dessas duas datas, está no fundo errado. Isso aqui não é o que eu quero. O que eu quero é isso que está aqui, ou alguma forma disso, dependendo do SQL. Mas não que o intervalo se refira a data de início de treinamento da LLM. O DeepSeek faz isso toda hora. Está errado, tá? Então a gente não pode considerar que o DeepSeek fez uma tradução correta. Por outro lado, tem uma coisa interessante aqui. Se vocês olharem aqui, o que o DeepSeek fez é criar uma view temporária, essa dependent table aqui, e em cima dessa view temporária, aí fez, view temporária está aqui, fez o SQL. Isso é uma maneira de você construir consultas mais complicadas que em SQL. Você começa a construir views, exatamente como com essa sintaxe aqui, e depois vai encadeando a view dentro da transação SQL. Então, como construtor, isso aqui é interessante. Agora, isso aqui está completamente errado. Então, não é algo que a gente possa confiar. Um outro exemplo que eu queria comentar com vocês é uma coisa um pouco mais complicada. Uma coisa é você pegar texto e gerar SQL, que é essa ferramenta aqui. Outra coisa é você entrar num diálogo com o usuário. Entrar num diálogo com o usuário é mais complicado, porque você pode chegar e dizer o seguinte: olha, qual é a média do CR dos alunos do departamento de informática? Bom, tem dois cursos do departamento de informática. Então você tem que, de alguma forma, pegar os de engenharia de computação, ciência da computação e tirar a média do CR. Então, isso é uma pergunta.
Aí você faz uma segunda pergunta e diz o seguinte: agora eu quero solos de ciência da computação. Essa segunda pergunta não é completa, ela está se referindo aos departamentos, ao CR médio, só que agora é dois alunos de ciência da computação. Então, quando você faz um diálogo para consultar o banco de dados, as consultas são parciais, elas não são uma consulta completa, e elas podem se referir a uma consulta anterior para, de fato, extrair informação do banco de dados. Então, o diálogo, nesse sentido, é mais complicado da gente gerenciar. É realmente um encadeamento de sentenças em linguagem natural que levam a consultas no banco de dados. Agora, cada uma dessas sentenças pode não ser a consulta completa, né? Então, esse controle de diálogo aqui é bem mais complicado do que simplesmente traduzir uma sentença em linguagem natural para SQL. Ele exige você olhar para o diálogo, né? Bom, mas só que não é tão complicado assim fazer isso, porque a gente tem uns frameworks espertos, e na metade do curso eu vou falar um deles, que facilitam a construção de agentes de diálogo. Então, no fundo, tudo que a gente precisa fazer para construir esse agente de diálogo aqui é explicar para ele ali isso que está escrito aqui na tela, é só isso, não precisa mais nada. O resto é um framework que já vem pronto, que você embute dentro do seu prompt, esse texto aqui explicando. Então, o que antigamente era muito complicado fazer, isso aqui antigamente era bastante complicado fazer. Com as LLM se reduz, no fundo, uma transparência. Essa é que é a parte interessante. Essa questão de transformar SQL, de transformar texto para SQL, também é extremamente complicado. Eu falei para vocês, o ChatGPT produz essa consulta aqui corretamente. Há 3 anos atrás, você fazer isso sem uma LLM ia ser muitíssimo complicado, porque você tem um group by aqui, uma agregação, você tem um filtro da agregação, você tem os joins, você tem esse negócio de intervalo temporal. Essas coisas, se você tivesse que processar sem uma LLM, sem um ChatGPT da vida, ia ser extremamente mais complicado. Então, essa ferramenta que eu estou chamando aqui de texto para SQL, há 3 anos atrás era muito mais complicado de fazer. Hoje em dia é extremamente mais simples. A de diálogo nem se fala. Então, são essas coisas que a gente tem que explorar no curso e mostrar que com as LLMs, diálogos, por exemplo, deixam de ser coisas complicadas de implementar. É bem mais simples. Aqui tem um exemplo mais complicado, né? Que tem aquela questão de que aqui eu estou falando que eu quero a instalação, não sei das quantas, depois eu quero as ordens que estão fora do prazo, mas essas são que ordens que são fora do prazo? São as ordens dessa instalação aqui, tá? Então, essa segunda consulta se refere à continuação da primeira. Aí o framework, esse que eu comentei com vocês, que a gente vai estudar, chamado React, ele raciocina que essa consulta, na verdade, é uma continuação da primeira e que a consulta completa é liste todas as ordens vencidas na instalação I10. Então, o React mais aquele promptzinho vai gerar esse consulta em linguagem natural, combinando esta com esta. E aí, a ferramenta de tradução para SQL vai gerar um SQL que, quando rodado, vai te devolver a consulta lá do banco de dados. Então, são coisas assim que a gente quer implementar, que há 3 anos atrás ia ser muitíssimo mais complicado, 2 anos atrás ia ser muitíssimo mais complicado. Hoje em dia é bem mais simples, por culpa da tecnologia que a gente está vendo, vai ver nesse curso. Tem um último exemplo aqui, é, que é de uma natureza um pouco diferente. Esse assunto aqui é tirado de um paper que ganhou o prêmio de melhor paper no SP Games, né, na Conferência Brasileira de Jogos, né, em 2023. Mas ele também ganhou em 2024 e 2025 variantes desse troço. Então é uma sequência de papers que
considerados os melhores papers. Bom, o que que eu estou falando aqui com essa figura? A gente quer gerar histórias. Histórias são histórias, né? Sequências de texto e tal. Só que eu quero ilustrar essas histórias. Eu quero gerar como se fosse um storyboard, um texto aqui e a figura aqui. Eu posso gerar vídeo também, só que vídeo demora muito mais. Então é melhor gerar só as figurinhas. Só que a história que eu quero gerar, você pode querer escolher dentro de um conjunto de padrões de história. Então eu quero uma história de mocinho bandido, de, sei lá, a criança perdida na floresta, qualquer coisa assim. Então, você tem um banco de histórias que você, usuário, escolhe uma delas, ou tem combinações. Esse ChatGPT permite você combinar plots de histórias diferentes. E aí, eu vou instanciar esses esqueletos de história. Eu, ChatGPT, vou instanciar esses esqueletos de história e construir um texto que corresponda à história. E vou chamar uma outra ferramenta, esse Plot Manager, uma outra ferramenta para gerar as figuras, ou gerar o vídeo, se for o caso, né? Então, isso aqui é uma aplicação muito mais complicada que envolve um banco de dados de história, uma maneira do usuário interagir com esse banco de dados e dar diretrizes para construir a história, uma ferramenta tipo ChatGPT para criar o texto da história a partir das indicações do usuário e do que está no banco de histórias, e um ilustrador para pegar o texto gerado e produzir figurinhas. Tá? E aí o ChatGPT junto com o Stable Diffusion produz coisas como estão aqui. Isso aqui é uma variante da história do Chapeuzinho Vermelho. Isso aqui já foi feito há 2 anos, quase 3 anos atrás. As figuras hoje em dia estão bem melhores do que essa. Mas, enfim, alguma coisa que envolve produção de texto, produção de imagem, a partir de uma interação mínima do usuário com uma interface que a gente chama de ChatGPT, de brincadeira, né? É um trocadilho de ChatGPT. Mas, enfim, é uma aplicação que funciona. Esse link aqui, ó, tem esse banco de dados, uma interface. Vocês podem usar esse link para fazer historinhas. O último assunto desse curso, na verdade, tem a ver com essa aplicaçãozinha aqui. Bom, isso aí é só para a gente dar uma ideia do como é que a gente pode ir com essas LLMs. Tem muita coisa que aparece no jornal todo dia sobre esses assuntos. Os exemplos que eu dei têm a ver com a tecnologia que a gente vai cobrir ao longo do semestre. Bom, agora vamos voltar atrás um pouco e vou dizer para vocês como é que essa coisa toda nasceu. Em 2022, segundo semestre de 2022, a gente resolveu dar um curso de processamento de linguagem natural. No final do curso apareceu o ChatGPT, eu tive que mudar o curso inteiro. Então, em 2022, dois era um curso de processamento de linguagem natural. De lá para cá virou um curso de Large Language Model. Mas a história do processamento de linguagem natural vem de longa data. Tradução automática de texto é uma aplicação bastante popular. Você resumir texto, você analisar a polarização das observações, se é a favor ou contra, é, extrair nomes de entidades de um texto. Esse texto aqui, aí você diz, isso aqui é uma montanha, é o Pão de Açúcar, isso aqui é um bairro, Urca e por aí afora. E coisas bem mais sofisticadas, como resolução de pronomes. Isso é um problema chato. Por exemplo, se vocês pegarem essa frase aqui, she é um pronome. Só que esse she aqui pode se referir tanto a John quanto a Susan. Então você tem que interpretar essa frase, não é fácil interpretar a frase para descobrir se esse pronome se refere a essa pessoa ou a essa pessoa. Fazer isso automaticamente é bem tricky, tá? Esse tipo de assunto, essas tarefas que eu acabei de resumir rapidinho, né, são assunto de longa data. Desde, sei lá,
final da década de 50, né, 70 e poucos anos atrás, que o pessoal estuda isso. Só começou a ficar interessante do nosso ponto de vista quando os computadores ficaram grandinhos o suficiente para a gente poder implementar sistemas que ajudassem a resolver essas tarefas. Por exemplo, sistemas que pudessem fazer tradução automática. É, há muito tempo, tem décadas, que o melhor sistema de tradução automática é do Google. Não usa nada disso que originalmente o pessoal tinha em mente para produzir tradução automática, que era modelos muito rudimentares, depois modelos que tinham regras escritas à mão. A coisa só começou a melhorar um pouquinho quando os computadores cresceram de tamanho a ponto de você poder criar modelos linguísticos baseados em técnicas de aprendizado automático de máquina, mas ainda estamos falando de 10 anos atrás, onde as coisas não eram tão boas assim. E aí, com o aumento dos computadores e o melhor entendimento do que era possível fazer com esses modelos de aprendizado de máquina, a gente começou a criar modelos linguísticos muito mais poderosos. Até que, mais recentemente, apareceram esses modelos linguísticos grandes. 2018 parece estranho, mas tem um modelo do Google aqui que já funcionava bem. E o grande impulso aqui foi de 2022 para cá. Então, as tarefas, isso aqui, que antes eram feitas por modelos específicos, que davam uma trabalheira infernal para fazer, hoje em dia a gente pega um desses modelos linguísticos grandes e adapta um pouco o modelo para resolver aqueles problemas de uma forma extremamente mais simples. Tá? Bom, uma outra coisa que vale a pena a gente comentar com vocês nesse ponto é o que é essa história de modelo linguístico. O modelo popular do Google, há uns anos atrás, chama-se BERT. O que o BERT fazia era, dada uma frase, se você tirar uma palavra do meio da frase, ele inferia qual era a palavra mais provável que devia estar ali no meio da frase. Então, esse modelo é Masked Language Model, no sentido que você mascarava uma palavra da frase e tinha que descobrir qual era a palavra que foi escondida. Tá? Só que isso é complicado, porque no fundo o que o Bert fazia é olhar as palavras que vinham antes, olhar as palavras que vinham depois daquela que foi escondida, para tentar inferir que é escondida. Então, a história de olhar antes e olhar depois não é um negócio fácil de fazer, muito menos de treinar um modelo. Mas o Bert, até algum tempo atrás, era bastante usado. Ainda tem gente que usa isso, embora seja um modelo completamente obsoleto. Um outro tipo de modelo linguístico, que sim, esse é o que se usa hoje em dia, é você prever a próxima palavra. Você está escrevendo alguma coisa, qual é a próxima palavra mais plausível para continuar aquela sentença? O ChatGPT, as coisas do Google e todo mundo usa, no fundo, esse tipo de modelo. Esse causal, que no fundo é esse bando de palavras aqui, provocam, levam a crer que o mais provável para continuar a frase seja uma outra palavra. Bom, a outra questão que vale a pena a gente distinguir é que são os modelos generativos. O modelo generativo é um modelo de machine learning que foi treinado para produzir dados semelhantes àqueles que ele foi treinado. Então, se o modelo foi treinado com dados textuais, ele produz dado textual. Se ele foi treinado com imagem, ele produz imagem. E tem uns modelos desses que estão mistos, que podem produzir imagem a partir de texto, ou texto a partir de imagem, por aí afora. Então, o modelo generativo é um modelo que gera objetos multimodais, texto, imagem, vídeo, por aí afora. Normalmente, quando a gente lê na literatura, no jornal, mini IA, não sei o quê, a IA tá isso, a IA tá aquilo, isso é total bobagem. Esse pessoal não faz ideia do que está falando. Não é IA, são os modelos generativos que, no fundo, essas pessoas estão querendo se referir. Não tem história de IA, tem história de modelo, e, em particular, os modelos que estão causando frisson, digamos, hoje em dia são os modelos generativos. Tem um tipo de modelo que também vale a pena a gente
comentar, que é uma coisa um pouco mais sofisticada. Um modelo desses grandes, tipo o GPT-5 ou Gemini 2.0 ou qualquer outra coisa dessas, que serve para muitas coisas. Ele serve para produzir texto, para resumir texto, serve para produzir imagem, serve para, enfim, transformar a imagem em vídeo, serve para um monte de coisa. Então, esses modelos fundamentais são modelos tão grandes. Eu não gosto de fundamental porque não é uma boa tradução de foundation. Modelo de base é uma tradução um pouco melhor. Então, são modelos tão grandes que eles podem ser adaptados para tarefas diferentes. Isso é uma coisa um pouco mais complicada da gente explicar, mas a natureza deles é que ele é treinado num conjunto de dados tão grande e de uma natureza tão diversa que depois esse modelo muito grande pode ser adaptado para tarefas diferentes, não necessariamente só para texto, ou só para imagem e por aí afora. Então, o modelo de base serve, na verdade, para adaptar, ser adaptado e atacar tarefas de naturezas bem distintas. Tá? Um modelo de base ele pode ser generativo ou não. Então, esses dois conceitos aqui eles são ortogonais entre si. E aí, um modelo linguístico grande, ou LLM, né, é um modelo de base, um modelo foundational model, tipicamente projetado para resolver problemas de linguagem natural. Que problemas são esses? Aqueles que eu listei para vocês, né? Então, esses modelos são treinados numa quantidade imensa de dados e eles são capazes de entender, entre várias aspas, né, contexto, ou seja, eles são sensíveis a contexto, semântica, entre várias aspas, né, porque eles não entendem coisa nenhuma, eles são simplesmente um modelo abstrato, né? E esses modelos linguísticos grandes, as LLMs, são de fato generativas, quer dizer, eles produzem texto, né? E os modelos multimodais são a mesma coisa que uma LLM, só que no fundo não específico para texto. É um modelo que trabalha com várias modalidades, texto, imagem, áudio, vídeo e por aí afora. E, de novo, um modelo de base multimodal, frequentemente ele é generativo. Então, essas duas definições é bom a gente ter em mente para não falar bobagem, não fazer igual jornalista aí que sai chamando MIA, MIA coisa nenhuma. A gente ou está falando de modelo generativo ou está falando de uma coisa mais específica, uma LLM. Nada de falar da MIA, a minha é bobagem ao extremo. E aqui tem um quadrinho que resume um pouco esses comentários que eu fiz. Bom, tá bom. Agora que a gente já sabe o que é um modelo linguístico grande, é, quais são esses modelos? Esses modelos são uma tradição de longa data, mas eu vou pegar de 2018 para cá. O GPT, a gente está no GPT-5, né? O GPT já existe há muito tempo. Os modelos GPT, eles mais ou menos têm um nome consistente, né? Os da Google, nem tanto. O BERT é aquele que eu falei bidirecional de 2018. Aí tem umas variantes do BERT, Roberta, Dilbert, Debert, nomes esquisitos. E o T5. O T5, no fundo, é outro modelo do Google. Não, o Google meio que abandonou essa linha aqui de modelos bidirecionais e lançou um T5. O T5 é obsoleto hoje em dia e é muito difícil a gente trabalhar modelos a bastante grandes. A grande novidade dessa confusão toda não é propriamente o ChatGPT. O ChatGPT caiu na boca do povo. Mas a coisa importante que teve foi esse troço chamado Instruct GPT, que é esse paper aqui do povo da OpenAI. Esse modelo aqui tem uma importância histórica grande, porque nesse paper aqui eles mostraram que é possível você pegar um modelo pequeno, pequeno, relativamente pequeno, e retreinar aquele modelo para seguir instruções. Seguir instruções do tipo, vou te dar um texto em português, agora você me traduz para inglês. Então, a instrução é traduzir para inglês. A instrução é traduzir a sentença para SQL. Então, são instruções.
Então, o que eles mostraram é que dá para você pegar um modelo relativamente pequeno, retreinar aquele modelo para seguir instruções e o comportamento desse modelo pode ser, sob determinadas perspectivas, muito melhor do que um modelo grande. Então, esse pessoal da OpenAI comparou o Instruct GPT com o GPT-3, que era ordem de grandeza maior do que ele, e mostrou que esse modelo aqui tinha, para determinados benchmarks, um comportamento bem melhor do que o GPT-3. O GPT 3.5, originalmente do ChatGPT, é essencialmente o Instruct GPT revisto. Eles, de novo, pegaram o GPT-3 e retreinaram para seguir instruções e virou o GPT 3.5, que é o que estava por trás do ChatGPT. Então, esse cara daqui é um marco nessa sequência de modelos de LLMs. E aí começa uma longa lista deles, eu peguei alguns aqui para não poluir demais, tem outra transparência, né? Os azulzinhos são proprietários, os verdinhos são, você pode baixar e rodar, né? Não é propriamente de código aberto, os pesos dos modelos são de código, são abertos, você pode baixar os pesos. Os azulzinhos não, você tem que usar lá na interface do provedor. Então, o 3.5, como eu comentei, é o que está por trás do ChatGPT, que lá no final de 2022 causou uma sensação bastante grande. O Llama é um modelo original da Meta, né? Que foi lançado no, em fevereiro de 2023. Esse lançamento desse modelo me obrigou a refazer o curso inteiro de 2023, que agora não era só o ChatGPT, eu tinha que falar também do Llama. Então a gente começou a mudar um curso em função disso. Aí saiu o GPT-4, que era bem melhor do que o GPT 3.5, já envolvia a produção de coisas que não fossem só texto, né? Esses com esses nomes estranhos aqui, Llama se manteve, né? Esses modelos aqui de Llama são todos da OpenAI, da Meta. O GPT também, um nome mais ou menos se mantém. O Google é que andou mudando de novo esses modelos. O Google agora, todos eles são Gemini, não sei o quê, Gemini 2, 3, por aí afora. Então a Google estabilizou o nome em Gemini, mas antes tinha nomes diferentes. E aí, isso foi até comecinho de 2024, né? Aí, no final de 2024, começaram a aparecer os modelos chineses, da Alibaba, da DeepSeek. E esse modelo aqui da DeepSeek, de janeiro de 2025, janeiro desse ano, né, causou uma frição, uma sensação muito grande, porque o paper que eles escrevem, o DeepSeek, mostra que eles, com 5 milhões de dólares, conseguiram produzir um modelo que era tão bom ou melhor do que os modelos americanos que gastavam 10, 20 vezes mais poder computacional para ser treinado. Então, a sensação do DeepSeek não foi porque ele era tão melhor assim do que os outros, é porque o paper que descreve a construção desse modelo mostrava que eles gastaram muito menos dinheiro. A gente vai falar disso com algum detalhe, né? Bom, depois tem uns outros modelos por aqui da Google, e agora, mais recentemente, teve a última versão dos modelos da Meta, eu vou falar um pouquinho disso. E o último grande modelo a ser lançado foi o GPT-5 há 10 dias atrás, né? 20 dias atrás. Então, isso aqui é uma pequena amostra desse monte de modelos. Existe um site interessante, esse site aqui, que resume muita coisa desse modelo, os papers, etc. e tal. E existe um outro site, esse outro aqui, da Artificial Analysis AI, que é bem interessante. Então, aquela figurinha que eu mostrei para vocês, essa figurinha e essa lista daqui, se vocês entrarem nesses sites daqui, vocês vão ver coisas mais interessantes. Então, aqui tem uma lista de modelos, que estão aqui embaixo,
que são testados de várias formas. Uma delas, que eles chamam de inteligência, na verdade, a inteligência é uma combinação de índices em cima de benchmarks bem específicos que esse Artificial Intelligence aplica. Então, hoje, o melhor deles é o GPT-5. Só que se você medir do ponto de vista de desempenho, ou velocidade de dar a resposta, o melhor modelo, na verdade, é do Google, o 2.5 Flash. Flash é um modelo um pouco menor para dar respostas mais rápidas. Se você for para o lado de preço, o GPT-4, essas coisas pretas aqui, são relativamente caras. Os mais baratos, obviamente, são aqueles de domínio público ou alguns desses do Google que são pequenos. Esse aqui é esse aqui, ó, tá? Então aqui tem uma ideia de quem são os grandes players dessa área. Alguns desses modelos a gente vai ver no curso e medidos sobre forma de desempenho do ponto de vista que ele está chamando de inteligência, né, nesses benchmarks, ou velocidade, ou preço, que é sempre bom a gente saber quanto custa essa brincadeira. Tá? Essa é uma repetição expandida. A gente vai ver um modelo que está por aqui. O Mistral é um modelo que eu quero falar porque é um modelo europeu. Onde é que está o Mistral? Ah, aqui. Vou falar um pouco desse modelo esse semestre, diferente dos outros semestres. Vou falar um pouco dos modelos da DeepSeek, um pouco do Llama, um pouco dos do Google. Então, a gente vai falar um pouco dos modelos azulzinhos da Meta, dos verdinhos do Google, dos pretinhos da OpenAI, desses abóboras do Mistral e os azulzinhos do chinês, o DeepSeek e o Gwen. O Gwen aqui está com uma cor diferente. Então, de todos esses modelos, a gente vai falar um pouco sobre alguns deles, não muito. Uma figura interessante que tem naqueles sites, isso aqui é aquele índice de inteligência, né? Esse índice aqui, né? Então, em vez de apresentar a última figura desse índice, eles colocam isso ao longo do tempo. O que é interessante é que o preto é a OpenAI. A OpenAI quase sempre tinha o melhor modelo. Esse azul aqui, esse azul aqui, são os modelos da DeepSeek. Os modelos da DeepSeek são muito bons. Em um certo momento, ele acaba sendo até melhor do que os modelos da OpenAI. O verdinho é o Google. O Mistral, aquele que eu comentei, é esse abobrinha aqui. Esse é o modelo francês, né? O da Anthropic é outro americano, é esse marronzinho aqui. Então você vê que as coisas começaram a embolar bastante nesses últimos meses entre os grandes players e teve aumentos. Esse pulo aqui significa aumento da qualidade da resposta do modelo. Então a gente vai pegar alguns desses modelos que estão embolados aqui no topo, né? E dar uma olhada neles com cuidado, um pouco mais cuidado. Um outro assunto que tem interessante nesse website aqui é um relatório comparando os chineses com os americanos. Esse relatório está um pouco atrasado, ele vai até só a metade do primeiro semestre. Mas o que eles querem mostrar aqui é que a OpenAI, o melhor modelo americano, já teve muito melhor do que os modelos chineses, que são os vermelhinhos. Só que agora, mais recentemente, essa diferença aqui diminuiu bastante. Então já não é mais verdade que os chineses estão tão atrás assim dos americanos nessa briga aí das LLMs. Então vale a pena a gente dar uma olhada no Alibaba e na DeepSeek e não ficar olhando apenas para o Google e a OpenAI. Bom, aí vocês vão me perguntar, o que que eu faço com esse monte de modelos? Qual deles eu uso? A resposta é, bom, o quanto você quiser pagar, o quanto você puder pagar, né? Só que
tem uma maneira da gente fazer isso, digamos assim, mais inteligente, que é você colocar uma camada de software no meio, desenvolver a sua aplicação em cima dessa camada de software e isolar a LLM da aplicação em si. Então, tem uma série de frameworks que ajudam você a fazer isso. Bom, esses são esses frameworks aqui que a gente vai ver no meados do curso. Mas tem uma coisa mais fundamental ainda que a gente tem que comentar nesse momento, que é o seguinte: esses modelos de IA, até antes do aparecimento desses modelos de Basel Foundational Models, se você quisesse aplicá-los a uma determinada área, uma determinada tarefa, você tinha que fazer o fine-tuning daquele modelo, mudar o modelo para a sua tarefa, ou adaptar o modelo para a sua tarefa. E isso era muito caro, computacionalmente, era muito caro, você tinha que providenciar os dados para treinar o modelo, e muito trabalhoso. O que acontece com esses modelos fundamentais, e aí foi o que me atraiu para essa área, é que você não precisa fazer isso. Na verdade, esses modelos grandes, eles são capazes de realizar várias tarefas com pouca informação. Lembra lá que eu disse para vocês, esse cara daqui, o ChatGPT, está traduzindo linguagem natural para SQL. A única coisa que eu passei para ele foi o esquema conceitual. Claro, ele tem que saber qual é o esquema conceitual. E a única instrução que eu dei é traduza para SQL, né? Essa instrução podia ser tão simples quanto colocar um select lá na área de trabalho dele, né? Então, essa questão é, é bem sofisticada, ela ficou bastante sofisticada nos últimos tempos, e é chamada de prompt engineering, né? É como a gente instrui um modelo para realizar a nossa tarefa. E eu vou fazer isso sem ter que retreinar o modelo. Eu só vou dar instruções ao modelo. Esse negócio parece meio misterioso, mas não é. Tem algumas técnicas que a gente vai ver logo depois que acabar esse ciclo de LLMs, que são chamadas de prompt engineering. A primeira delas, que é chamada de few-shot prompting, é um negócio até certo ponto misterioso, é difícil de acreditar que funciona. Um paper bastante antigo, de 2022, final de 2022, ele mostrava que para esses modelos fundamentais realizarem determinada tarefa, bastava você dar alguns exemplos daquilo que você queria que ele fizesse. Por exemplo, se você quisesse que o modelo classificasse comentários em positivos ou negativos, você passava um conjunto pequeno de comentários, dizendo assim, ó, esse comentário é negativo, esse comentário é positivo. Mas um conjunto pequeno não é 500 mil, é 5, 6. Um número muito pequeno de exemplos para esses modelos de base, foundational models, é suficiente para aquele modelo ter o comportamento que você pretende que ele tenha. Então você não tem que fazer fine-tuning do modelo, você não tem que mudar o modelo, você não tem que gastar um monte de tempo arrumando dados e computador para retreinar o modelo, é impossível, na verdade, você retreinar esses modelos grandes, mesmo que eles sejam pequenos, é quase um esforço muito grande. Tudo que você tem que fazer nessa técnica aqui é passar uns poucos exemplos, tá? Então, a gente vai ver, né, daqui a pouco essa coisa meio misteriosa. Eu não preciso gastar muito tempo, eu passo alguns poucos exemplos. Isso é o que se chama few shot prompting, e é um paper bem fundamental nessa área do povo da OpenAI. Depois tem uma outra técnica de você usar os modelos, que é chamada de chain of thought. Essa técnica é tão boa que hoje em dia ela está embutida dentro dos modelos. Eu vou comentar isso quando falar dos modelos. Mas o chain of thought é você, em vez de pedir um modelo para fazer alguma coisa,
você guia o modelo para ir fazendo isso aos poucos. Primeiro você descobre quem foi Dom Pedro I. Bom, aí você tem que descobrir que é o do Brasil que eu estou falando. Depois você vai ter que descobrir aonde ele foi enterrado. Depois você tem que descobrir se ele continuava enterrado no mesmo lugar ou o corpo dele foi transferido. Então, nesse exemplo bem trivial que eu estou dando, eu estou pedindo ao modelo para ir aos poucos descobrindo a resposta. Em última instância, chain of thought é isso. Numa consulta SQL, seria você pedir um modelo para criar um miolo da consulta sem os group bys, depois você guiar o modelo para criar um group by, criar um header, enfim, alguma coisa que você quebre o problema aos poucos e guie a LLM para resolver o problema como um ser humano faria, quebrando o problema aos poucos. Chain of thought é o que o nome diz, cadeia de raciocínio. A outra técnica importante é o que se chama self-consistency. Isso aqui é um pouco mais sutil. Esses modelos, eles não são determinísticos. Não quer dizer que você dá a mesma pergunta, sempre tem a mesma resposta. Ele é estocástico, ele tem flutuações na possível resposta para a mesma pergunta. Então, você pode pedir ao modelo para gerar uma resposta. Aí você pede ao modelo para gerar uma segunda resposta. E baixa um pouco chama a temperatura dele para ele ser um pouquinho mais estocástico. Então, você pode forçar o modelo a gerar várias respostas para a mesma coisa. E aí, dessas várias respostas, você pode pedir ao modelo qual é o conjunto mais consistente. Será que apareceu alguma resposta que meio que se repete com pequenas variantes? Então, self-consistency é uma maneira de você explorar o não determinismo do modelo para gerar respostas alternativas e depois pedir ah, ah, o que seja mais consistente. Tudo isso aqui eu vou falar em mais detalhe, tá? Mas essa outra aqui é um pouco mais fácil de entender, parecido com o Chain of Thought, mas só que mais geral. Você pode pedir um modelo para fazer uma coisa, depois outra, depois outra. Então, uma cadeia de pedidos ao modelo. Qualquer resposta de uma se baseia na resposta anterior. Então, isso é fácil de entender. A última aqui é um pouco mais complicado de entender, mas tem, talvez é mais fácil de ver lá do. Lembra da resposta do Dom Pedro I, que tinha aqueles linkzinhos para ir para o verbete da Wikipedia? Uma maneira de você pedir a uma LLM para produzir uma resposta é dar para ela um monte de documentos que talvez ela não tenha visto durante o seu treinamento e pedir a ela para procurar dentro daqueles documentos, e aí tem uma maneira de fazer isso que eu vou explicar para vocês, quais são os pedacinhos mais próximos da resposta da pergunta do usuário. Então, é como se você pegasse um conjunto de documentos, cortasse aqueles documentos em pequenos parágrafos e colocasse isso num banco de dados. Quando vem a pergunta do usuário, você vai procurar nesse banco de dados quais são esses pedacinhos mais próximos da pergunta do usuário. E aí dá para a LLM esses pedacinhos. Aí ela vai simplesmente pegar os pedacinhos e costurar num texto coerente. No fundo, todos aqueles exemplos que eu dei do Dom Pedro I e da história lá do Império Romano, eles acabam sendo construídos dessa forma. Ele pegou a opção de pedacinhos de páginas, juntou aqueles pedacinhos num texto coerente e produziu a resposta para o usuário. E aí manteve os links de onde ele tirou aqueles pedacinhos. Isso não é tão simples de fazer, tem uma aula lá para o final do curso, chamada Attributed Question and Answering, que a gente vai discutir um pouco mais em detalhe como é que a gente usa essa ideia de quebrar o documento aos pedacinhos, juntar a resposta do usuário e depois se referir de volta ao documento original. Essa é uma técnica bastante popular para a gente produzir chatbots e coisas do tipo. Então, essa sequência de coisas aqui são maneiras de interagir com a LLMs que tornaram meio que padrões de projeto. Então, esses padrões de projeto são tão importantes que a gente tem duas aulas sobre isso.
Bom, a outra coisa que apareceu bem mais recentemente é a gente usar as LLMs para construir agentes. Isso hoje está em moda, tá? Tem um monte de papers sobre isso. Mas, essencialmente, o que um agente é alguma coisa que tem um ambiente, chama uma ferramenta para alterar o ambiente ou produzir uma saída, e essa ferramenta muda o contexto atual, e aí essa brincadeira continua sendo executada até que, num determinado momento, a resposta final adequada é produzida para o usuário. Isso é que a gente vai ver em mais detalhe. Mas a ideia básica aqui de agentes é a mesma coisa que existia em 1900, do ano 2000, 25 anos atrás. O que mudou é que a ideia de você olhar uma descrição e descobrir qual é a ação que você tem que tomar, antes das LLMs, era um processo difícil de implementar. Com as LLMs, você transfere para a LLM o problema de representar o contexto, né? De representar o estado do mundo e de tomar a decisão de que ferramenta tem que ser chamada para produzir uma resposta parcial ao usuário e, eventualmente, modificar o estado do mundo e ficar nisso até produzir a resposta do usuário. Então, o que a LLM aí ajuda é gestão desse descrição do mundo, né, desse contexto, e a decisão de qual ferramenta chamar para produzir alguma ação. Tá? Então, aquilo que há 25 anos atrás nos agentes era difícil de fazer, com as LLMs fica mais fácil de fazer. As ideias são as mesmas, a implementação é que é mais fácil. Então, tem 3 ou 4 aulas do curso, não, aliás, até mais, acho que são 6 aulas do curso, que são sobre como é que a gente usa essa ideia de agente misturada com LLMs, né? O LangGraph é uma variante do LangChain específica para você construir aplicações multiagentes em cima de LLMs. Essa aqui é uma das coisas que a gente vai ver. A outra coisa que a gente vai ver é o PyDentric, é outro PyDentric AI, é outro framework desse para construção de agentes baseados em LLMs. Então, isso aqui eu diria que é o miolo mais importante do curso. É como é que a gente usa essa barafunda toda para fazer aplicações bem interessantes. Bom, então, para terminar, só alguns comentários, 5 minutos de comentários, né? É, acho que é a primeira vez que eu dou um curso que anúncio, que aparece todo dia notícias sobre o assunto. Então, todo dia tem alguma notícia sobre IA generativa, um- omitindo o generativo normalmente da notícia, ou sobre um modelo linguístico, sobre ChatGPT, ou seja lá o que for. Então, é um debate que já vem desde o começo, quando o ChatGPT foi lançado. E aí tem várias vertentes para a gente discutir por que esse assunto virou moda, mas um assunto relevante é que esse conjunto de ferramentas pode ter um impacto grande no mercado de trabalho, né? Então, a preocupação de muita gente é que, com o avanço dessas ferramentas, isso vai afetar o mercado de trabalho, tá? Existem papers sobre isso, existem relatórios da Organização Mundial do Trabalho sobre isso. Um paper interessante, que não é novo, é do próprio pessoal da OpenAI, de uns anos atrás. Eles fizeram uma pesquisa de usuário. Então, eles caparam um monte de gente e saíram perguntando o quanto o uso dessas ferramentas podia afetar a profissão das pessoas, né? Então, não espantosamente, apareceu no topo da lista, isso há vários anos atrás, né, 2023, né, 3 anos atrás, não, 2 anos atrás, que os intérpretes e tradutores seriam muito afetados. Bom, isso é verdade, essas ferramentas têm uma capacidade de tradução muito boa.
Quem quiser escrever um trabalho final de curso em inglês, sei lá, escreve em português e manda o ChatGPT traduzir. Ou escreve em inglês, se vocês escrevem bem em inglês, e pede ao ChatGPT para corrigir. Se vocês escreverem bem, ele sempre vai contar uma maneira de melhorar o texto. Então, essa questão de tradução, o intérprete, né, é óbvio que é uma coisa bastante afetada. Tem umas coisas aqui que eu não sei por quê, né? Cientistas como é? De animais, enfim, cientistas de animais afetados, eu não entendi por quê, né? É, Public Relations. Então, tem algumas profissões que estão aqui que, na verdade, são profissões de atividades intelectuais que podem usar essas ferramentas e, portanto, a profissão ser muito afetada. Nada aqui tem uma explicação lá no paper, mas nada aqui é muito surpresa. Aí tem uma lista no final do paper, tem uma lista que é difícil da gente ler, porque está numa letrinha minúscula, né? Que eles citam quais são as profissões que seriam menos afetadas por essa tecnologia. Então, tem coisas assim, tipo operadores de equipamentos agrícolas. Aí você vai pensar, pô, isso aqui não vai ser afetado por essa tecnologia. Mais ou menos. Depende exatamente do que você está falando. Que você pode criar máquinas automáticas, colheitadoras automáticas já existem. É melhorar as colheitadoras automáticas usando esse tipo de tecnologia. Então, isso aqui eu não acredito muito, não. Tem outras aqui. Como é cozinheiro de McDonald's, né? Cozinheiro de McDonald's vai ser afetado por essa tecnologia? Bom, essa tecnologia não, mas você pode ter alguma outra coisa, né, de automação industrial. Aí vem aqui uma série de profissões que tem mais a ver com manipulação física dos objetos do que com trabalho intelectual. Então, esse troço, apesar de ser, esse paper aqui, apesar de ser antigo, tem uns comentários bem interessantes que justificam o porquê a preocupação com os empregos. Agora, tem umas outros comentários aqui que eu andei lendo mais recentemente. O Bill Gates resolveu falar sobre isso. Então, ele citava quatro profissões que não seriam muito afetadas por ferramentas de IA generativa. Uma dessas profissões era programadores. Aí o argumento dele é que programação é uma tarefa complexa, né? Que exige raciocínio complexo e que, portanto, não seria afetada por essas ferramentas que são relativamente ingênuas. Bom, se vocês lerem a notícia do Bill Gates, acho que um mês depois saiu outra notícia dizendo que as Big Techs estavam demitindo aos milhares de programadores, tanto que estava afetando a procura por emprego, procura por emprego, a procura por formação profissional na área de programação, porque as Big Techs estavam demitindo. Aí você fica pensando, bom, quem que está com a razão? Se estão demitindo, o Bill Gates não tem razão. Mais ou menos, né? Porque programar tem umas coisas que realmente são complexas, você tem que parar para pensar o que é que você vai fazer. Mas tem muita coisa em computação que é repetitiva, é chato, que se pudesse automatizar seria ótimo. Então pode ser que essas ferramentas de IA generativa, como a gente vai ver mais no final do curso, na verdade ajudem, aumentem a produtividade naquelas coisas que são repetitivas, chatas e por aí afora. E aí o Bill Gates, de certa forma, estaria com razão, e o desemprego de programadores eram aqueles programadores que fariam tarefas tediosas. Enfim, isso são coisas para a gente discutir. Eu li outro dia uma notícia também bem interessante nessa área, que eu fiquei pensando. O lançamento da nova coleção de roupas da Guess, ou de uma dessas marcas famosas, a manequim que apresentava as roupas não existia, ela era criada por IA. Aí você diz, bom, então a profissão de manequim fotográfico vai ser afetada por essa tecnologia, porque agora estão fazendo manequins artificiais, né? Então você olhava lá as fotografias
do material promocional da Guess, eu olhava assim, isso aqui parece ser bem interessante. Mas o mais interessante era ler sobre a empresa que fez a campanha. A empresa que fez a campanha é italiana. Ela tem um nome desses típicos italianos, né? Nome de pessoa italiano. Aí eu fui ler. São duas jovens, bem jovens, elas têm 25 anos ou qualquer coisa assim, que há alguns anos atrás, 2 anos atrás, começaram a se especializar em é, merchandising, em marketing de roupas, usando IA, usando ah, esses modelos generativos. E se vocês olharem o material que elas produziram para essa empresa, é muito bom. Então, no fundo, pode ser que os modelos fotográficos percam emprego, mas essas duas descobriram um nicho bem interessante. É interessante ler sobre a empresa, ver como eles aproveitaram a oportunidade e fizeram um bom trabalho. Não é qualquer coisa mal feita, é uma coisa muito bem feita, né? Enfim, mas eu acho que o maior problema dessa área, no fundo, tem a ver com outra questão. Se a produção desses modelos generativos se compara à dos seres humanos. Será que o ChatGPT produz poesia tão boa quanto a poesia humana? Ou produz música? Outro dia também tinha uma outra notícia que uma banda de rock aí qualquer, que teve nas paradas lá do Spotify, na verdade não era uma banda, não era nada, era um programa que gerava música e a música caiu no gosto do povo. Então, você fica pensando assim, poxa, realmente pode ser que esses modelos consigam gerar alguma coisa comparável ao que os seres humanos fazem, né? Tá aí uma prova disso, é essa banda fictícia que eu esqueci o nome, nem vou me preocupar em guardar o nome disso, mas eu guardei a notícia, né? Só que essa história de comparar o que um programa faz com o que o ser humano faz é um negócio bem perigoso. Muitos anos atrás, 60 anos atrás, um sujeito chamado Joseph Weizenbaum fez um programinha chamado ELIZA. Bom, esse sujeito chamado Joseph Weizenbaum era uma pessoa super importante na época. Ele foi um dos fundadores do AI Lab no MIT, o primeiro laboratório de IA, hoje chama SEI, eu acho. E ele fez esse programinha para explorar, na verdade, processamento de linguagem natural. Isso foi há tanto tempo atrás que não existia um interpretador listo. Ele fez, o Boisenbaum fez um interpretador listo para fazer essas aplicações de processamento de linguagem natural. E aí ele queria uma área para testar as ideias dele. Ele disse, essa história de psiquiatria pode ser útil. Então ele pegou um livro de psiquiatria e começou a emular no programinha que ele chamou de ELIZA o comportamento de um psiquiatra. Então, sei lá, fale mais da sua mãe. Quer dizer, você diz, minha mãe é uma chata, aí eu programei a perguntar, fale mais da sua mãe. Essas coisas que estão reproduzidas aqui. Esse programinha, há 60 anos atrás, causou uma sensação tão grande na imprensa que o Weizenbaum ficou furioso, porque eles comparavam, a imprensa em geral, né, estava comparando um programa que, no fundo, era extremamente simples com o comportamento do psiquiatra, com anos de formação. Então, ele traduz digamos, a revolta dele num livro chamado Computer Power Human Reason, onde ele argumenta que essa ideia de você dar uma visão antropomórfica dos computadores como está escrito aqui, just reduction of the human being and of life matter, life form, for that matter. No fundo, o que ele está dizendo é o seguinte: esquece essa história. Computador é computador, a vida do jeito que ela é um fenômeno tão fantástico que você tentar comparar as duas coisas é um absurdo completo. Esse livro é bem interessante. Eu tenho ele.
Eu assisti a um curso do Weizenbaum, mais ou menos na época que ele acabou de escrever o livro. E aí tem uma coisa interessante, né? O Homo sapiens existe há mais ou menos 70 mil anos. O Homo sapiens está aqui, né? Nós separamos dos chimpanzés, quer dizer, o Homo sapiens e os australopithecus e de abacuata, separou dos chimpanzés e dos bonobos mais ou menos há 7 milhões de anos. E dos outros símios, né? Há mais ou menos 10, 11 milhões de anos, né? Comparando aqui os gorilas. Então, o caminho para chegar ao Homo sapiens já foi de 11 milhões de anos. Só que a vida na Terra vai para 4 bilhões de anos atrás. 4 bilhões de anos atrás, 3 bilhões e meio de anos atrás, já existia forma de vida. Então, no fundo, o que ele está dizendo é o seguinte: essa questão antropomórfica, se você for olhar para trás, é fruto de 4 bilhões de anos de evolução. Então, pelo amor de Deus, esquece essa história de comparar o que o Homo sapiens faz com um programa de computador. Essa é a revolta do Weizenbaum. Esse aqui é o livro de onde eu tirei essas ideias. Esse livro aqui é muito, muito bom. Vale a pena ler nas horas lá. Mas aí tem uma outra pergunta mais sutil ainda. Será que esses modelos generativos são capazes de produzir trabalho criativo? Aqui eu estou comparando o, bom, a saída dos modelos generativos com um dos humanos. E o argumento do Weizenbaum é que isso não faz sentido, porque o ser humano é fruto de 4 bilhões de anos de evolução. Aí eu mudei a pergunta ligeiramente. Será que os modelos generativos realmente produzem trabalho criativo? Essa música que chegou no topo lá do Spotify é criativa? Aí você pode dizer, não, olha só, esquece música, tá? Vamos pegar só produção textual. Esses modelos, na verdade, não produzem texto novo. Eles simplesmente concatenam os pedaços de texto para o qual eles foram treinados. Então, no fundo, a produção textual, seja poesia, seja lá o que for, a explicação de onde é que Dom Pedro I está enterrado, nada mais é de concatenação de texto que está disponível na web, está disponível nos dados para quais esses modelos foram treinados. Claro que a concatenação é muito boa, naquela resposta de Dom Pedro I é muito boa. Mas ele não está criando nada, ele está simplesmente concatenando, o modelo está concatenando aquilo para o qual ele foi treinado. Se vocês acreditarem nisso, então é claro que não pode comparar a saída de um modelo generativo com um trabalho criativo. E, by the way, essa apresentação, todas as outras apresentações desse curso, nada mais são do que concatenações de coisas que estão na web, que eu fui lá e catei e fui fazendo as apresentações. Então, a minha apresentação, as próximas apresentações, não tem nada de trabalho criativo, eu simplesmente juntei pedaços, né? Aí tem uma pergunta é, mais contundente ainda. Se a gente considerar que o trabalho criativo não é possível para esses modelos, será que o trabalho criativo é alguma coisa inerente do ser humano? Não é? É quase o argumento do Weizenbaum. Então, será que o trabalho criativo ele é inerente ao ser humano? E aí tem esse troço de trabalho criativo é um negócio sério, porque a ideia por trás do trabalho criativo na verdade, é ao contrário. O problema de você testar se alguma coisa é plágio tem a ver com a definição do trabalho criativo. O trabalho criativo tem umas definições por aí afora, essa aqui é a definição que os ingleses usam, tá? Então, para os ingleses, para a lei inglesa, trabalho criativo é alguma coisa que requer uma disposição mental que é arbitrária, em grande parte, e que, portanto, é muito difícil que duas pessoas produzam exatamente a mesma coisa, por culpa da arbitrariedade, né? Então, no fundo, a ideia de ser um trabalho criativo tem a ver com
dificuldade de produzir dois trabalhos criativos que sejam iguais e que não sejam plágio um do outro. Então, discussão de plágio, que é um negócio bastante sério na indústria, remete a essa definição da lei inglesa. Só que essa definição aqui, cara, não dá para entender, né? Primeiro que a história de creative mindset, eu não sei o que quer dizer isso. A arbitrariedade na produção, vocês não podem imaginar, né? E que a arbitrariedade é de tal forma que é quase impossível que duas pessoas produzam um mesmo trabalho randomicamente falando. Bom, só que aqui duas pessoas já impede a gente de considerar saída do modelo generativo como um trabalho criativo, porque aqui ele já fala de duas pessoas. Então, essa definição aqui, quando for aplicado na música do Spotify que eu falei, já dá confusão, né? Não tem mindset, não tem dois peoples, tem um algoritmo de um lado e música do outro. É bem estranho, né? Então, no fundo, se você disser que o trabalho criativo é uma prerrogativa do ser humano, se você admitir que isso é verdade, então é claro que a saída desses modelos não pode ser um trabalho criativo, porque não é o ser humano que está fazendo. Só que isso aqui é o centro da discussão. E esse centro da discussão é mais divertido ainda. É, é sujeito a chuvas e trovoadas. Há muito tempo atrás, isso 1868, fazendeiro pode dizer, o sujeito era um latifundiário espanhol, descobriu a Gruta de Altamira, lá na Espanha. Aí, esse sujeito aqui não era uma pessoa, ele era uma pessoa culta. Então, quando ele olhou o que estava na Gruta de Altamira, quando ele conseguiu iluminar a gruta, ele teve uma tremenda surpresa, porque o que estava na Gruta de Altamira era isso daqui. Isso aqui está em preto e branco, né? Foi um desenho que eles fizeram. Mas era uma coisa colorida, assim, absurdamente impressionante. E ele, como não era uma pessoa, como ele era uma pessoa culta, ele percebeu que aquela gruta que tinha essa, essas pinturas maravilhosas tinha sido habitada. Tinha restos de fogueira, coisas assim. E aí ele começou a estudar, na verdade chamou um especialista, começou a estudar e descobriu que Altamira tinha sido ocupado pelo homem da caverna, em bom português, né? Só que isso foi uma... Quando o paper desse cara que foi publicado, ele foi vilipendiado, ele disse: é impossível uma coisa tão fantástica quanto esses desenhos ter sido feito pelo homem da caverna. Isso aqui é fraude. Então, o que os professores da época de antropologia disseram era que Altamira era fraude e que o trabalho do Satuola era motivo de fraude. Bom, só que aí começaram a aparecer outras cavernas com pinturas semelhantes na França, né? E aí eles chegaram à conclusão que sim, o homem da caverna era capaz de fazer trabalho criativo maravilhoso. Então, o trabalho criativo não era prerrogativa do ser humano moderno. Um ser humano arcaico já era capaz de trabalho criativo numa capacidade tão grande quanto o do ser humano normal. Então, essa história de dizer que ser humano atual é aquele único que é capaz de trabalho criativo, balela. Temos um exemplo aqui. E o ponto aqui é que todas essas perguntas que eu vou fazendo, elas têm contra-exemplos que são difíceis da gente contornar. Então a gente tem que repensar muita coisa. Aliás, Altamira não é o mais antigo. Esse aqui, 45 mil anos atrás, na Indonésia, é o desenho mais antigo conhecido. Mas existem outras manifestações culturais mais antigas do que isso, mas não pinturas, porque não sobreviveram, né? Então, no fundo, se a gente quiser realmente analisar o que a IA generativa está fazendo, em comparação com o que os seres humanos estão fazendo, a gente tem que pegar toda essa miscelânea de coisas que eu
comentei com vocês e criar uma definição nova. E vai ser muito difícil criar essa definição nova e separar a banda fictícia lá do Spotify das bandas de rock de seres humanos. É complicado esse problema, é um problema que não tem a ver com a gente. Eu estou comentando isso aqui com vocês só por distração, mas se vocês quiserem estudar isso, tem lá no departamento de filosofia, pelo menos um professor, professor Edgar Lira, que se preocupa com essa questão muito mais séria de o que que esses modelos estão afetando a nossa vida, o que que esses modelos nos levam a repensar coisas de ética, coisas de criatividade, por aí afora. E ele tem um grupo de trabalho bastante interessante. Não é o nosso curso, mas a gente tem que se preocupar com isso, que no dia a dia a gente acaba vendo no jornal coisas completamente sem sentido. Essa apresentação tem uma versão mais longa dela, que está nesse QR Code aqui. E, no fundo, é o máximo que eu consigo falar de